Você coloca primeiro na afirmativa. Lembra que o teacher ensinou? She knows how to go school alone. Ok? Essa é a afirmativa, tá? Agora, na interrogativa negativa, né? Que você queria falar assim, tipo, ela não sabe ir para a escola sozinha, né? Então seria does not she knows how, viu? Você só coloca o does not à frente. Know, verbo saber ou conhecer. Tipo, ela não sabe ir à escola sozinha, ela tipo know, né? Doesn't she knows how to go to school alone? Ok? Então, na verdade, a gente, como eu te falei outra hora, na verdade a gente não usa sempre o does not, a gente sempre usa já o doesn't, né? Depois do doesn't você coloca isso tudo que tá aí, tá? Doesn't she knows how to go to school alone? Ok? Doesn't she knows how to go to school alone? Ok? This way. Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta negativa, esse vai para frente depois, né? Não é, mas isso é em verbos, né? Que perguntas com do, né? Com auxiliar. Se for, a gente aprendeu que tem perguntas com 3 tipos, né? De auxiliares, com modais e verbos normais, né? Então esse com auxiliar, então vai does not she knows how to go to school alone? Ficou bem. Does not she knows how to play? Mas começa a falar doesn't, tá? Se for uma pergunta negativa, prefira dizer doesn't she knows how to play cards, ok? Porque as pessoas, eu tô te ensinando em inglês como é falado, tá? Não como você vai ler em livros, coisa assim, sabe? É porque eu tô acostumando você ao sounding vocal. É porque porque que acontece muitas pessoas o understanding? Acontece que eles estudam inglês de uma forma, mas quando vão falar, não se deparam com aquilo. Porque ele tá me falando, I ain't got no time to go to school. Mas eu não aprendi isso, o que ele falou, sabe? Então, eu estou te ensinando que existem certos short form que as pessoas preferem usar. Some people would rather use some short forms than extensive, ok? Usando as coisas no extenso. Por exemplo, esse does not. As pessoas sempre dizem doesn't, ok? Então, se você acostumar sempre esse doesn't, quando você ouvir alguém falar, não vai ser novidade para você. O seu cérebro, a sua voz, a sua boca, você já está acostumado, tá? Doesn't she know how to go to school alone? Okay? Doesn't she know how to go to school alone? Good? Essa é uma dica bem interessante aí, tá? Você se acostumar com esse short form. Porque ele não vai influenciar só na maneira como você fala, é na maneira como você interpreta depois, tá? Porque uma coisa que você já costuma falar, claro, vai ser mais fácil você receber, né? Hey, this internet thing. What about this internet thing? Do you know something about it? Ok. Eu estava dizendo que existem palavras no inglês que se você dizer só uma metade da palavra, ela vai dar a entender uma outra coisa. Se você dizer... existem palavras assim que, tipo, por exemplo, você vai dizer... plan. Mas plan é plano. Mas você também pode dizer plane. Vê só, você dizer plane. Você colocou o i no meio. Plane. Né? Já não é plano, já é avião. Tá? Agora você vai dizer plants. My plants. Já não é plano nem avião, é plantas. Tá bom? Então, preste muita atenção, pelo amor de Deus, na pronúncia das palavras em inglês. Vamos treinar a pronúncia se for preciso. Vamos fazer um monte de exercício de pronúncia, mas... trabalhe bem na sua pronúncia, porque de nada você saber um monte de palavras em inglês se você não saber realmente a pronúncia, tá? Por isso é que eu nas minhas aulas sempre coloco o jeito de como se pronuncia as palavras. Eu sempre coloco. E eu sempre peço aos meus alunos, olha, você pergunta aqui como é que se pronuncia essa palavra. E o teacher escreve de maneira como sai na boca, sabe? Você repara que o teacher sempre escreve. Se é already, começa com O, o teacher vai escrever mesmo already. Porque você vai escrever lá no seu... lugar lá no seu caderno das pronúncias, né? E você vai saber amanhã, nossa, como é que fala aquela palavra? Você vai olhar lá, plane, avião tem que falar plane, tá? Então é desse jeito, eu vou falar plane, tá? Plane, tá? Na verdade é com E, né? Plane, tá?
Então, quando eu vou falar plantas, plants. Ah, então eu vou ter que falar plants. Tá? Plants. Ah, então como é que eu vou falar plano? Ah, então eu tenho que falar plan. Sabe? Viu essa diferença aqui? Isso é só para mostrar para você que em inglês as palavras... Porque em inglês é assim. Uma palavra só pode desdobrar muitas palavras, mas só muda muitas vezes uma letra I, uma letra A, sabe? Você vai encontrar muitas palavras assim, e que ela tem significados totalmente diferentes. Se você colocar o O, letra A, letra I, já muda o significado, tá? Então é uma coisa que precisa cuidar muito da pronúncia, tá? Eu não entendo inglês palavra por palavra, sabe? Quando eu estou conversando com as pessoas, meus amigos lá da África do Sul e de Johannesburg, e outros países, Estados Unidos e tal, quando estou conversando com eles, eu não entendo palavra por palavra, sabe? Muitas vezes eu fico assim, né? Porque tem sotaques diferentes, né? Tenho amigos da Austrália, o inglês deles também, sotaque é diferente. Tenho amigos da Nigéria também, tenho um amigo da Nigéria, o sotaque dele é diferente. Então, eu procuro entender o contexto do que ele está falando, sabe? O inglês é contexto, tá? O inglês não é palavra por palavra, é contexto. What my plan, tipo, eu já fui buscar para um outro contexto, sabe? Tipo, que botou água nos seus planos, pô, então uma coisa deu errado, sabe? Então, é desse jeito que se entende o inglês, sabe? É desse jeito, tá bom? Alright? Não tem sentido quando você usa assim, didn't he eat the food? Ele não comeu o alimento, ele não comeu a comida, fica assim, bem estranho, sabe? Por que você não fala, em vez de você dizer, didn't he eat the food? Por que você não fala, didn't he eat yet? Tá? Tipo, ele ainda não comeu, tá? Coloca o yet no final, didn't he eat? Se você simplesmente falar, didn't he eat? Tá certo, tá bom? Ele não comeu, mas tipo, esse yet que eu pedi para você colocar no final é tipo para dar mais sentido, tipo do ainda. Ele ainda não comeu, tá? Tá bom? Didn't he eat? Didn't he eat? Né? Você está perguntando, ele ainda não comeu. Ele não comeu, tá? Por que eu peço para você colocar esse yet? É do ainda, tá? Ele ainda não comeu. Didn't he eat yet? Tá? Mais pra frente, uma outra aula, a gente vai falar desse ainda. Como é que se usa o ainda, né? No inglês. Como é que a gente fala esse ainda? Não sei o que, não sei o que. Eu ainda estou... Ainda, tá? A gente vai falar disso. Mas só para adiantar você... que eu não quero criar confusão aqui nessa aula, só para adiantar você que esse yet é um ainda que a gente usa nas frases interrogativas e negativas. Normalmente frases interrogativas e negativas a gente acaba usando yet, mas também às vezes frases afirmativas, a gente vai ver muitos detalhes mais para frente. O yet em frases interrogativas, ele pode significar também já, ele não significa só o ainda, né? Em frases interrogativas ele significa também já. Muitas vezes. Na verdade, é o que eu te falei há pouco tempo. O inglês ele é muito contexto, tá? Você vai conseguir perceber se esse yet está no já ou no ainda dentro do contexto. Nesse momento, quando você me pergunta didn't he eat yet? Eu vou entender que tipo, ele já comeu? Ou então, você está perguntando se ele ainda não comeu até agora, né? Aí pode ter um double sense, ok? Pode ter um duplo sentido aí, ok? Você não precisa dizer food, comida, tipo, ele ainda não comeu a comida, comeu o alimento, né? Porque food é comida, é alimento, né? Eat é comer. Então não faz sentido você dizer, em português que você não pergunta, ele ainda não comeu o alimento, ele ainda não comeu a comida, né? Não faz sentido. Então você simplesmente diz, didn't he eat yet? Né? Didn't he eat? Didn't he eat? Né? Ele ainda não comeu. Acabou, não precisa dizer a comida, comeu o alimento. Okay, didn't he eat the food? Okay, isn't that necessary you say that? Alright, good? Repare que você vai perguntar com fun, que né? Você vai usar fun, que é diversão, né? Se eles não se divertiram, né? Didn't they have fun, né? E também existe o fun. Você se fechar um pouco a sua boca, a sua pronúncia, e sair fun. Didn't have fun. Eu estava entendendo que você pergunta, vou entender que você pergunta alguma coisa com celular, com telefone, sabe? Tá? Então aí tá uma coisa muito, mas muito, muito, muito delicada que você precisa cuidar dessa pronúncia. Então, vamos trabalhar novamente essa pronúncia aqui. Phone e fun. Phone, você precisa fechar um pouco a pronúncia. Phone, né? Phone, que é do telefone, tá? Phone, telefone. Agora, fan, ok? Fun.
fun é diversão, tá? Diversão. Fun, something enjoyable, something you can kid, you may be kidding, por exemplo, você pode estar brincando. Então é fun, tá? Divertindo. Esse fun, né? A gente vai ler assim, fun, tá? Fun. Agora, esse phone, a gente vai ler phone. Phone, tá? Por quê? Porque o celular a gente chama cell phone, ok? Telefone, phone. Celular, cell phone, ok? Agora, lembrando que se você quiser colocar assim um adjetivo, né? Acho que a gente já falou disso uma aula, não sei, mas eu vou repetir aqui. Se a gente quiser colocar no adjetivo, né? Já não vai ser fun, vai ser funny, né? Tipo, divertido, né? Tá? Quer dizer, porque fun é o verbo, né? Funny é o adjetivo, tá bom? É o mesmo que você quiser dizer, por exemplo, sad, né? Sad, triste, né? Vou dar um exemplo assim, sad, triste. O adjetivo dele seria sadness, tá? Sadness, que é tristeza. É tipo happy, né? Feliz. Happy, feliz. O adjetivo dele, de felicidade, né? Já seria happiness, tá? Happiness. Ok? Mas pronto, acho que você entendeu. Para colocar esse complemento, né? A gente não usa a palavra normal. A gente coloca em inglês sempre uma outra coisa, né? Ok?